Ô, Renato, pra gente, eu tenho aqui, a gente tem dois quadros, né? A gente tem um quadro que a gente vai fazer daqui a pouco e tem um outro que é onde você conta o mico. O mico. A gente quer saber o mico que você já pagou na tradução, tá? Mas tem que ser daqueles top igual o do Ulisses, cara. Ah, o Ulisses tem uns micos. Acho que o maior mico de todos foi o do Ulisses, velho. O do quebra-cabaço, né? Nossa, mano, é da hora. Eu não imaginava nunca, eu caguei. Tem um outro mico do Ulisses que eu vou contar aqui, que ele tava falando no evento assim, esse é famoso, ele já contou em outros lugares, também não vou estar contando o segredo, mas ele tava fazendo a tradução, e o cara tava falando assim, não, e a orquestra de tal estado, e a orquestra de Miami, e a orquestra de Boston, e a orquestra de... Então, em vez de ele falar da orquestra de Boston, né, aí ele falou da orquestra de Boston, e acontece esse tipo de coisa. Cara, mico. Deixa eu pensar. Assim, uma coisa que acontece às vezes comigo, que é uma coisa que me frustra, é esse negócio de dar tilt no cérebro. Eu tava traduzindo o Biden não faz muito tempo, foi depois da eleição, né, depois da posse. Foi uma entrevista que ele foi dar pro Anderson Cooper, um colega fez o Anderson Cooper e eu fiz o Biden. E o Biden, nessa coisa de raciocínio, né, nebuloso dele, Opa, peraí, não era pra achei que tivesse dado algum pau aqui. Não, e aí uma hora, assim, em vez de eu falar doses de vacina, eu comecei a falar vacina, sabe? Porque meu cérebro tava dando algum tipo de tilt. Mas, assim, de mico, vacina. De, sei lá, virarem pra trás e rir, não sei. Um que foi no Danilo Gentili, que não é mico, mas é uma frustração de eu não ter pensado numa resposta na hora, eu pensei depois. Tava o Joel Kinnaman, que é o ator que fez Altered Carbon e fez o Robocop, né? E aí tava fazendo a promoção do Altered Carbon, mas uma hora o Danilo botou uma foto de um Robocop dançando funk, assim, né? Com, tipo, toda na pose, lá com as minas se esfregando nele. E aí o Danilo virou pro Joel e falou, é você? Aí o Joel falou assim, that's not Robocop, that's Robocock, né? Okay. E aí, cara, você ouve a decepção na minha voz, porque eu falo assim, não, esse não é o Robocop, é o Robopinto. Tipo, eu vi muito dizer, porque eu falei que bosta de tradução. E aí, logo depois, eu pensei em Rolacop. E Rolacop ia ter sido sensacional. Nossa, teria sido... Mas eu pensei só depois. Mas não dá. Mas assim, foi uma coisa que eu fiquei com vergonha, sabe, de falar Robopinto. E eu falo muito desanimado. Você vê assim que eu não consegui resolver essa aí, hein, cara. Essa foi boa. Mas é uma já deu um teaser aqui para ficar clickbait. Tipo, não, eu queria saber. Renato diz que Danilo tem Robopinto. Pô, é sério. Renato, você me contou qual foi sua primeira entrevista, só que eu não lembro qual que foi, cara. Qual que foi sua primeira do The Noite? A primeira que eu fiz no The Noite foi o Hanson. Ah, então tá certo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Vamos lá. O Júnior Silveira vai morrer agora. O Júnior Silveira é fã. Foi lá, cadê? It's not Brazilian. Peraí, deixa eu passar um pouquinho. Nós vamos falar de tudo da carreira, do trabalho atual, mas antes vamos começar do começo. Vocês se juntaram oficialmente em 90... Só uma dúvida, enquanto ele tá falando, a sua parceira vai falando no ouvido deles, no ponto deles. Isso, eu acabei não falando naquela hora, né? Eu falei sobre a interpretação simultânea na dinâmica normal e não falei no do The Noite. No The Noite é separado por idioma, tem uma cabine que faz só por inglês, então tudo que fala-se em português, seja o Danilo, seja o Diguinho, seja alguém da plateia, vai ser traduzido para o inglês simultaneamente para o convidado. Então aí o Danilo está falando e no caso a Luana está fazendo a tradução para o inglês para o Hanson, né? E aí é sempre com a escolha de acordo com o convidado. Se a voz é masculina, aí eu faço a voz do convidado, e se a voz é feminina, a Lu faz a voz do convidado e eu faço a tradução para o inglês. Gentilha. Entendi. Pô, mano, eu acho desafiador porque os caras falam muita merda, né? Tipo, o Danilo fala muita besteira. Ele fala faz muita piada com Osasco, né? E aí você tem que dar uma explicada, né? Now he's now making a joke about this region where we are at, and then he finds it funny. Alguma coisa assim. He finds it funny. Ok. Legal. Vamos ver. 32. Tem tempo, hein? É isso. Mas o Middle of Nowhere só saiu 5 anos depois. O que vocês fizeram nesse intervalo de 92 a Middle of Nowhere?
A gente fez muito show, escreveu música, a gente começou como qualquer banda que estivesse começando. Tava tentando criar uns fãs locais, ganhar... Cara, você tá falando surpreendentemente calmo, assim, é de propósito? Você tem que ser extra articulado para falar? Cara, quando eu tô na televisão, eu tento articular, às vezes eu até articulo um pouco mais, assim, eu falo, se você me visse falando, você ia ver que eu tava articulando mais do que uma pessoa, que é pro som sair bem claro, e aqui eu não vou projetar a voz como eu projetaria, mas eu projeto mais a voz. No SBT a gente traduz com microfone de mão, né? Então, legal. Mas eles não estão falando super rápido, então eu falo assim, vou falar, e a gente estava falando sobre estar animado, né? Não sei qual é a sua percepção, Flávio, aí, mas ele está falando num ritmo leve, né? Ele não está super animado, né? Mas nem está monótono, e eu acho que eu seguro o mesmo ritmo. Então, assim, eu não tô, man, tô dando uma entrevista, mas também não tô morrendo ali. Ele tá, não, foi legal, nós queríamos ganhar uns fãs, pá. Ah, que legal. Vamos lá, daqui a pouco. Um pouquinho de atenção. A gente aprendeu muito. Quando a gente começou, a gente só cantava a capela, a gente não tocava. Então a gente cantava as músicas de outras pessoas também, porque a gente também não tinha as músicas próprias, uns rocks dos anos 50. E a gente descobriu uma coisa que a gente amava fazer e as pessoas queriam que a gente fizesse. Então, olha, a gente gosta de cantar e as pessoas querem que a gente canta, vamos cantar, ué. Ah, legal, você foi aumentando, é muito legal. Cara, é mágico isso pra mim, tipo... É da hora demais, é da hora. É um filtro humano, né, cara? É muito um trabalho top demais. Eu curto, cara, eu curto muito. Cara, eu vi que aquele ator que fez uma série na Netflix há pouco tempo, um negão, que ele fazia 4 papéis, ele é muito engraçado, aquele cara. Marlon Wayans? Acho que é ele. Nossa. Eu não sei Marlon. O Marlon Wayans, ele fez um filme que chamava... Quadruplets, acho. Isso. É esse mesmo. E aí... Ele é do Wayans Brothers. Isso, ele é muito engraçado, cara. Ele foi muito legal. Traduzir ele foi muito divertido. A gente teve um probleminha técnico no dia com o microfone dele. Então, pra mim, o som tava com um pouquinho de problema. Foi um pouco difícil por causa disso, sabe? E aí, como já tinha começado a entrevista, eu não quis falar, a gente tá com problema de áudio e tradução e tal. Mas até conversei com o diretor depois, ele falou, não, imagina, né, você tá com problema, você, né, avisa. Mas ele é um cara rápido, muito legal. Ele fala bem rápido, ele é bem divertido, assim. Né? Fala, e ele faz, mas pra mim, eu não sei se você chegou a ver que eu dei uma palestra sobre tradução e racismo, né? Não faz muito tempo. Eu assisti. E a gênese dessa palestra foi essa interpretação, porque ele faz muita piada sobre ser negro, né? E eu falei assim, qual que é o meu lugar de fala enquanto intérprete branco, traduzindo um negro fazendo piada sobre negros, né? E aí eu fui conversar com uma intérprete queridíssima do Rio, na verdade ela é de Minas, mas mora no Rio, que é a Rani Souza, que ela é negra e ela é ativista, né? E aí eu aprendi tanto com ela, assim, o Marlon Wayans eu devo ter ficado sabendo uns 10 ou 15 dias antes. E aí eu logo comecei a ver, que é o que você perguntou, né, como é que é a fala da pessoa. Comecei a ouvir para ver, né, como é que era a dinâmica de fala ali dele, e aí você vai vendo o tipo de piada que o cara faz, o tipo de inglês que ele fala, né, que é aquela coisa meio humano, assim, né, meio da quebrada e tal. E aí eu fui vendo, muita piada de negro, muita piada de negro. Aí eu fui falar com essa minha amiga, e aí falei, e aí, o que você sugere que eu faça ou não faça? E aí, de tudo que a gente conversou, a gente criou essa palestra depois, falando sobre tradução e racismo. Vocês até abordaram no YouTube, se vocês animarem, tá no do Descomplicando Inglês Jurídico, convidou a gente para fazer essa palestra. Se você procura, chama Black or White, a palestra, Black or White, do Descomplicando. Nossa, muito legal. Eu vi que vocês até abordaram o termo, em português fala... Aliás, eles me seguem, eles estão inscritos no meu canal, no YouTube, esse canal, Descomplicando Inglês Jurídico. Você segue eles? Esse canal é maravilhoso, né, mano? Como que é o nome do vídeo? Black or White. É da Bruna Marque, que é uma colega muito querida também. Ela é intérprete também, mas ela trabalha mais na área de ensino de inglês jurídico do que na interpretação em si. Boa, tá aqui, tá na ponta da agulha. Mas é legal, cara. Achei a palestra muito bacana e é um tema relevantíssimo, né? Porque é aquele lance, né? O pessoal às vezes usa, por exemplo, the N-word, sem saber a força de usá-la, né? No inglês, tem muito... A problemática pode ser gigante, né? Com certeza. Pô, legal. Então, guys, assistam aí, ó. Black and White, tradução e racismo, canal Descomplicando Inglês Jurídico. Muito legal. E a gente fez essa palestra com tradução simultânea para o inglês e para o espanhol e Libras, né? Com tradução
de Libras e quase todos os intérpretes eram negros também, né? E somos poucos, eu ia falar, somos poucos intérpretes negros, mas não, são poucos intérpretes negros no Brasil. Eu sou latino at best, né? Mas a gente teve uma adesão legal. Né? Você é latino na Europa. Sou, cara, né? Na Alemanha eu não sou branco de jeito nenhum. Nos Estados Unidos também não. Na Itália eu sou branco, né? Na Itália o pessoal vem e fala comigo em italiano. Fala, tchau, bello, scusi. Eu não sou italiano. Mas assim, saí de lá, na Inglaterra, na Alemanha eu sou branco de jeito nenhum. Boa. Interessante isso, né? Muda, depende da situação.